Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos à correção da prova de Osasco, tá? Essa prova tão aguardada, né, que já era para ter acontecido antes, e daí ocorreu agora no último dia 8 de fevereiro, tá? Esta prova é para os professores que prestaram essa prova. Vamos primeiro à correção das questões 21 a 40, que é referente aos conhecimentos pedagógicos dos autores e as leis, ok? Vamos lá? E eu vou dar minha opinião, né, em relação à alternativa correta, o porquê as outras estão incorretas, ou por palavra-chave negativa, ou por algum contexto aí. Vamos lá? Na questão 21. Educação como transmissão, apropriação das formas de pensar, sentir e agir. Ou seja, da nacional que é a Lei 9.394/96, a educação em sentido amplo e a educação escolar. Então, vamos lá? Essa é uma questão de leis, né? Que tem tanto na Constituição Federal, no artigo 205, quanto no artigo 3º aí da LDB. Então, a pergunta é sobre educação sentido amplo e a educação escolar. Então, sempre tem o contexto, né, gente? Sempre vai ter o contexto, o enunciado da questão. A pergunta vai estar focada sempre na última linha aí, tá? No último parágrafo, ok? Então, a pergunta é: a educação em sentido amplo e a educação escolar? Sentido amplo, abrangente, né? Vamos lá. Vejam. E o artigo 3º, ele fala também de finalidades da educação, né? Tá junto. Vamos lá. A letra A fala: destinam-se igualmente a formar cidadãos cumpridores dos seus deveres sociais e preparados para o mercado de trabalho. Não é só isso, certo? Direitos e deveres, mas aqui o foco está no mercado de trabalho. É só o mercado de trabalho? Não. B, agem independentemente, ou seja, educação em sentido amplo e educação escolar. São independentes, mas cumprem a mesma finalidade de formar cidadãos patriotas e profissionais habilidosos e competitivos? É esse o foco? Eu vou colocando com outra cor, gente. Uma palavra que não é só porque vocês utilizariam para ter eliminado a questão, ó. Não é só mercado de trabalho, o foco não é cidadãos patriotas competitivos. A C, complementam-se para garantir o direito ao desenvolvimento integral, palavra-chave, de todas as pessoas, do seu preparo para a cidadania e o mundo do trabalho. Essa é a alternativa correta, porque a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, a alternativa correta aí é a letra C, com certeza, letra C, tá? Tem as 3 finalidades aí na letra C: desenvolvimento integral, preparo para a cidadania e mundo do trabalho, certo? A D, são de responsabilidade da família e do Estado, tendo, respectivamente, a finalidade moral,
no primeiro caso, e no segundo, finalidade técnica. Está incorreta. A finalidade não é essa, a finalidade é a letra C. Desenvolvimento integral, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. E a E fala, ação de responsabilidades dos governos eleitos, os quais devem incentivar a que tem sentido amplo e garantir a educação escolar a todos dos 6 aos 14. Então, aqui, vamos eliminar aqui dos 6 aos 14. Por quê? Porque quando a gente fala de educação integral, é infantil, fundamental, médio, ou seja, dos 4 aos 17 anos seria a educação básica obrigatória, que vai da pré-escola ao ensino médio. Quando a gente fala educação básica, é infantil desde a creche, tá? E aí, só tá focando no fundamental, ó, dos 6 aos 14 só tá focando no fundamental. Então, por esses motivos, vocês poderiam ter eliminado a alternativa A, B, D e E. E a alternativa correta, realmente, letra C. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida referente a isso, ok? Então, essa eu considero uma questão que daria para vocês terem acertado, tá? Porque a alternativa está bem nítida, tá? Bem nítida. Questão 22. Maria Vitória Benevides, a gente falou muito de Benevides, que fala da educação para a democracia, né? Desenvolve o tema Educação para a Democracia, refletindo sobre concepções clássicas e modernas de democracia e de educação. Argumenta de modo fundamentado que, dentre as instituições que podem desenvolver a educação para a democracia, a escola pública é a melhor delas, pois essa educação consiste em um processo complexo e demorado, que deve ter início desde a infância, ou seja, desde a educação infantil, e envolver não só elementos teóricos, mas vivências práticas, apoiadas em exemplos. A autora defende que educar para a democracia é formar para a cidadania ativa, com base nos princípios olha só os princípios. Lembra que nós falamos muito nos princípios? Princípios de igualdade, olha lá, princípios de igualdade, liberdade, responsabilidade, associado aos que nós vamos ver, porque é para completar essa lacuna. Nesse momento, nesse sentido, a LDB de 96 e seus artigos 2º e 3º, que fala das finalidades, fala dos princípios também, né? Estabelece que a educação brasileira deve inspirar-se nos princípios ali elencados, esses de cima, e nos ideais humana, tá? O que completa essa lacuna? Veja a pergunta aí. Escolha a alternativa que preencha as lacunas do texto, deixando correto em relação aos argumentos de Benevides e da LDB, ou seja, a Benevides está de acordo com a LDB, nem poderia fugir da lei, né? Então, aí no caso, o que completa aí é a alternativa correta A, solidariedade, tá? Vocês poderiam ficar na dúvida entre solidariedade e tolerância, porque nos princípios também fala o apreço à tolerância, tá? Mas aqui o contexto é sobre princípios que completam a lacuna. Então, igualdade, liberdade, responsabilidade e solidariedade. Ideais de solidariedade humana, tá? Com certeza não teria outra alternativa correta se não fosse a letra A, ok? Não é pelas palavras negativas, é pelo contexto aqui, porque todas as palavras aqui são positivas de certa forma, tá bom? Não tem a palavra compaixão, mas, ok? São positivas. Questão 23, vamos ver a 23, desse lado aqui. Vera Kandal aborda as diferenças culturais. Na prática educativa, eu não estou
pintando tudo, gente, porque vocês fizeram a prova, tá? Então, Vera Kandal aborda as diferenças culturais na prática educativa em uma perspectiva didática, explicitando em quais concepções se apoia como pressupostos e citando contribuições de pesquisadores e teóricos a respeito dessa temática. Kandal esclarece que adota, dentre as 3 posições do multiculturalismo, a do multiculturalismo interativo, também chamado de interculturalidade, ou seja, quando fala multiculturalismo significa muitas culturas, né? Diferenças culturais, porque considera esse multiculturalismo mais adequado à construção de sociedades democráticas e inclusivas, pois essa concepção favorece, olha as palavras-chave aí, né? Palavras-chave, tudo palavras-chave, ok? Ó, tudo palavra-chave. Então, favorece o quê? Vamos ver aqui nas alternativas. A valorização da diversidade cultural por meio de atividades extra-classe. Exposições, festivais, palestras, cultivando em classe a cultura padrão. Então, eu poderia, por exemplo, eliminar por uma palavra aqui, cultura padrão. A cultura não é padrão, né, gente? Porque aqui já fala de diversidade cultural. São muitas culturas, não existe uma cultura padrão. E aqui está falando só das atividades extra-classe. E isso tem que ser trabalhado também dentro da aula, tá bom? B. A transformação da diversidade reconhecida como constitutiva do ser humano. Ela fala essa palavra, né? Em uma vantagem pedagógica no cotidiano da sala de aula. Por enquanto, a letra B é a alternativa correta. Vamos ver por que eliminar as outras. C. A livre convivência respeitosa de todas as diferenças culturais, ligadas a etnias ou não, sem interferências mútuas no ambiente escolar. Ó, sem interferências. Tá? Tá errado. D. A formação de grupos homogêneos, já tá errado, porque homogêneos significam iguais. Heterogêneos significam diferentes, tá? Com espaço para expressar sua diversidade, mantendo intactas suas raízes, né? Mas aqui não é nem por causa do intactas, é homogêneos, tá? Homogêneo significa iguais, já tá falando culturas diferentes. É pegadinha. E aí, a integração de todos na sociedade pela sua incorporação à cultura hegemônica, corrigindo o problema da diversidade cultural. Hegemônica, igual, também, tá? Então, é tudo heterogêneos, tá bom? A alternativa correta aí é a letra B de bola. Todas as palavras positivas aí, palavras-chave positivas, ok? Letra B de bola. Não teria outra alternativa correta nessa questão. Questão 24. Mantoan, que fala sobre inclusão, integração. Vamos lá. Mantoan contribui expressivamente para a compreensão do significado da inclusão. Ela fala da inclusão, né? O qual deve orientar as políticas para garanti-la, atendendo ao preceito constitucional de educação de qualidade para todos, por direito. Nesse sentido, a autora argumenta que inclusão. Então, a Mantoan, ela fala sobre integração. O que é integração? Colocar o aluno na sala de aula, fazer a matrícula, conhecer o ambiente, os amigos, o professor. E a inclusão é fazer com que ele faça parte do processo educativo, tá? Então, a pergunta dela não é sobre integração, é só sobre inclusão, tá? Então, tudo que tiver integração não seria a resposta correta, porque ela quer inclusão apenas. Mas, vamos lá. A integração da educação especial nas classes comuns do ensino fundamental regular, monitoradas por professores especializados em cada tipo de deficiência ou superdotação. Não é nem o contexto, mas é sobre o que ela está perguntando, ok? Ela perguntou sobre inclusão. E a letra A está falando sobre integração. B. As mudanças na formação didática dos professores para que saibam
transmitir conhecimentos ao grupo de alunos com alguma deficiência, assim como a grupos normais. Ó, grupos normais, tá falando que a educação especial, por exemplo, não seria um grupo normal, todos são normais, né? E aqui tá falando de transmissão de conhecimento também é negativo, tá? Vocês poderiam pegar essas palavrinhas negativas aí para eliminar a alternativa, ok? São dicas que eu tô dando, apesar dessa prova ser de Osasco, gente, vocês treinam para outras provas e não só Osasco, tá? Essas questões de palavras negativas, vocês fiquem atentos para outros concursos, outras questões, outras provas, ok? Ajuda vocês a outros. Então, não é só para Osasco. C. Ao atendimento escolar de alunos com deficiências ou com superdotação nas turmas regulares das escolas públicas do ensino fundamental, extinguindo a modalidade educação especial. Extinguindo significa acabando, terminando, tá? Palavra negativa. A modalidade da educação especial não acabou, é uma pegadinha quem colocou essa, tá? D. A integração, aqui é a integração de novo, ó, das classes especiais em escolas públicas de ensino fundamental com atividades extraclasses e horário de recreio comuns, permitindo a convivência entre alunos e com ou sem deficiência. Os alunos, eles estão junto com os alunos da sala regular, tá? Eles não estão separados, ok? E a letra E, há um novo paradigma. Inclusão é um novo paradigma que desafia o sistema educacional a não excluir ninguém. Inclusão é isso, não excluir ninguém, por deficiência ou qualquer outro critério. Não é só alunos com deficiência, qualquer outro não pode ser excluído. E adaptar-se ou complementar o ensino regular para atender necessidades especiais. A educação especial, ela é complementada no AEE. Complementar, suplementar no AEE, tá? Para ajudar. Enfim, isso significa inclusão. Então, a alternativa correta, letra E, com certeza. Isso é uma inclusão, ok? Questão 25. Vamos lá. Silva. Discutem reflexivamente resultados de pesquisa qualitativa realizada em classe da EJA, Educação de Jovens e Adultos, a partir da observação participante e de entrevistas. Está igualzinho uma questão que nós fizemos aí, o enunciado e a fala dos autores, com seus educandos e sua educadora. A interpretação dos dados assim obtidos permitem às pesquisadoras apontarem a necessidade e a importância de oferecer formação continuada aos docentes da EJA, com reflexão individual e coletiva sobre suas práticas e concepções, de modo a garantir educação escolar de qualidade, como direito constitucional a jovens e adultos que não foram atendidos na idade própria, tá? Então, sobre EJA. Essa pesquisa apresenta uma análise das práticas observadas e das respostas dos entrevistados. Vamos ver? Sobre EJA, tá? A. Alguma renovação maior no discurso que na prática, fala também do discurso, que na prática docente, a qual mescla atividades com maior participação dos educandos e temas do seu cotidiano, com outras tradicionais preferidas, aliás, por algum deles. Pode ser a letra A, vamos ver as outras. Por que não? Pouca, ó, já começa aqui, pouca intenção de renovação. Quando eu encontro alternativa incorreta, gente, palavra negativa, eu nem preciso fazer a leitura do resto, porque ela já está eliminada. Nem preciso perder tempo na prova de terminar a leitura. Pouca intenção já está errado. C. A satisfatória renovação,
até aí eu não posso eliminar, de discursos e práticas da professora, inspiradas em Paulo Freire, respeitando o universo cultural dos educandos e sua diversidade, cuidando de dar voz a eles num diálogo problematizador. Pode ser? Vamos deixar essa junto com a A, para a decisão final. D. Total segurança da professora de que, para essa clientela, teoria e prática tradicionais são as mais eficientes. Já está errado. Eu preciso terminar a leitura? Não. E. Total divórcio. Total divórcio significa total separação entre o discurso proferido das entrevistas, defendendo a participação e a voz do educando, tá? Silêncio dos alunos, tá vendo? Cópia. Ok? Palavras negativas, gente. Vocês eliminariam aí a B, a D e a E, logo de cara. Então, ficaria aí A tá positiva e C tá positiva, certo? Porém, na C, apesar de estar positiva, né? Realmente, quando a gente fala da EJA, a gente fala de Paulo Freire, porque realmente, né, se inspiram aí no Paulo Freire quando se fala de EJA, né, da EJA. Mas vejam, vamos ler novamente a letra A e a letra C. A. Alguma renovação maior no discurso que... Lembrando que foi uma pesquisa, apresenta uma análise das práticas observadas e das respostas dos entrevistados. Então, não é a nossa ideia em si, mas a pesquisa que foi feita teve práticas observadas e teve respostas dos entrevistados. Então, foi tudo 100%? Não, não foi tudo 100%. Tem melhorias para serem feitas, tá? Na C já está falando satisfatória renovação. Ainda está nos trâmites. Lembre-se disso. Alguma renovação maior no discurso que na prática docente, a qual mescla atividades com maior participação dos educandos e temas do seu cotidiano, com outras tradicionais, pode mesclar, preferidas, aliás, por alguns deles. E na C, satisfatória renovação. Então, essa pesquisa não teve nos entrevistados 100%, por isso que a C se torna uma pegadinha. Porque não teve 100% de satisfação, é uma pesquisa. Então, os entrevistados foram professores, educandos, né, alunos. E eles falaram que precisava melhorar, o que precisava renovar. Então, não teve satisfação 100%, porque está em fase de melhoria, tá? Por isso, a alternativa correta é a letra A. Alguma renovação. E não 100% de renovação, ok? Alternativa correta, letra A. Próxima. Próxima é a... Essa foi a 25, 26. Opa, 26 está aqui do lado. Legislação, pelo jeito. Legislação municipal, aliás. Vamos lá. O decreto número 10.941 de 2014 dispõe sobre o regimento comum das unidades municipais de educação de Osasco e dá outras providências. Então, essa questão seria realmente... as outras, em outros concursos, também são válidas. Aqui, no caso da 26, seria só para Osasco mesmo. Por quê? Porque é um decreto de Osasco, tá? Regimento das escolas de Osasco. Na seção 4ª, referente ao corpo docente da unidade educacional, dispõe que ele é constituído por todos os professores que atuam em regência e a substituição de classes e aulas. Isso é uma afirmação, tá? E os professores que desenvolvem o ensino através de programas e projetos especiais, ou seja, todos os professores envolvidos em Osasco. Afirma ainda que a prática docente deve ser entendida como um trabalho coletivo.
planejado, intencional e contínuo, articulador da vivência do aluno com o saber sistematizado, tendo em vista sua apropriação, com recriação do conhecimento, tornando o cidadão consciente de seus direitos e deveres. Focando aqui na pergunta, considerando as reflexões de Paulo Freire a respeito da identidade do professor e das exigências derivadas da sua relação com os educandos e com o conhecimento. Então, a relação professor, educandos e conhecimento. Professor, educandos e conhecimento. As concepções apresentadas presentes nesse decreto. Vamos ver? Vamos lá. Letra A. Coincidem perfeitamente, pois Freire defende a transmissão do conhecimento, sistematizado aos alunos, com o intuito de convencê-los de seus deveres como cidadãos autônomos, porém responsáveis. Ó, aqui, a pegadinha daqui é coincidem perfeitamente. Transmissão, tá? Por isso que não é a alternativa correta. B, são compatíveis, pois trazem a visão do professor como profissional participativo na busca do desenvolvimento pleno dos educandos pela apropriação do conhecimento, tornando-se conscientes. Pode ser que essa seja a alternativa correta, vamos ver as demais. C, afastam-se da visão de Freire, já está eliminada, porque no próprio enunciado já fala, né? D, são incompatíveis, já estariam eliminadas. Destoam muito, ou seja, fogem muito. Tá vendo, ó? Olha lá. Afastam-se, são incompatíveis, destoam, já estariam eliminadas. Aí ficaria entre A e B. Coincidem perfeitamente, esse perfeitamente, lembre-se, nunca é 100%, tá? E a letra B, são compatíveis. Essa é a alternativa correta, letra B. São compatíveis, só tem palavras-chave positivas. Compatíveis, profissional participativo, desenvolvimento pleno dos educandos, apropriação do conhecimento, conscientes, visão do professor. Letra B de bola, alternativa correta, tá? Eu já falei aí porque eliminariam as outras. Questão 27. No Brasil, o que deve ser ensinado nas escolas de ensino fundamental e médio e quais objetivos? A legislação sobre o currículo da educação básica? Sim, a esse respeito temos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular 2018. Trata-se de um documento normativo que, atendendo o artigo 205 da Constituição e o artigo 9º da LDB, define 10 competências gerais. Nós falamos sobre isso, inclusive nos treinos de questões, eu coloquei as 10 competências para vocês, nos treinos de questões também. Por quê? Porque eu falei, vocês não leem e daí vão perder as 10. Aí eu li para vocês as 10, tá? A serem desenvolvidas por meio de aprendizagens essenciais, as quais possibilitem a mobilização dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, ok? E também a LDB, em seu artigo 26, define a relação entre o básico comum, aqui tá falando de currículo, tá? Lembre-se, o currículo, ele é dividido em base, comum e parte diversificada. É o que está lá, né? A relação entre o básico comum e o que é diverso. Olha aqui. Base comum, português, matemática, história, geografia, ciências, artes, inglês, educação física. E parte diversificada. Bullying, temas transversais, etc. Estabelecendo que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base comum e a parte complementada. É o que eu acabei de falar. Em cada sistema de ensino, estabelecendo a escola por uma parte diversificada, né? Base comum e parte diversificada, tá? Vamos lá.
A. Composta em cada escola por conteúdos da preferência dos docentes que ministram as disciplinas na parte comum do currículo. Olha lá. Se tem a BNCC, se tem um currículo, gente, também, não é a preferência dos professores. Não é preferência dos docentes, né? Porque tem o currículo, tem a BNCC que deve ser seguido, tá? Então já não é a A. B. Destinada a atender à livre escolha dos estudantes de cada turma, de suas disciplinas, dentre as 10 indicadas. Não é livre escolha. C. Criada para possibilitar a grupos étnicos raciais de alunos o estudo das suas origens. O foco é esse, né? Vai ser trabalhado também as questões raciais, mas o foco não é só esse. Origens socioculturais, o foco não é só esse, tá, gente? D. Exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia. Olha aqui. Aqui, no enunciado, tá pedindo para... Tá vendo que tem uma vírgula? É para complementar o que é a parte diversificada. Porque aqui já está falando da base comum, que são as disciplinas, tá? E aqui, ó, por uma parte diversificada para explicar o que seria a parte diversificada. Então, eu nem precisaria perder tempo lendo, né, todas. Aqui, parte diversificada. Características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Pode ser trabalhado qualquer assunto na parte diversificada. Letra D de dado, alternativa correta, não teria outra. E olha aqui a E. Coerente com a ideologia do governante de cada município, como se cada município tivesse o seu próprio currículo, sua própria BNCC. Então, A pegadinha, B, C e E são pegadinhas. A única que responde que é uma parte diversificada do currículo é a D de dado. Não tenham dúvida disso, tá? Questão 28. Em uma reunião pedagógica, os professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Chiquinho Oliveira, situada no município da Grande São Paulo, debateram a relação entre currículo, planejamento e avaliação. Currículo, planejamento e avaliação da aprendizagem, tendo como referência o texto de Silva. Ao abordarem o papel do currículo escolar, o professor Joel salientou a relação intrínseca que existe entre este e o conteúdo escolar, dizendo acertadamente que o currículo define quais são os conteúdos a serem ensinados e aprendidos, e como eles devem ser organizados e distribuídos no espaço e tempo escolar, orientando a prática pedagógica. Nesse ponto, o professor Joel citou o sacristã. Um conteúdo passa a ser valioso e legítimo quando goza do aval social dos que têm poder para determinar sua validade. Por isso, a fonte do currículo é a cultura, que emana de uma sociedade. Sua seleção deve ser feita em função dos critérios psicopedagógicos, mas é preciso considerar antes de mais nada. O que é preciso considerar antes de mais nada? A. As demandas do contexto internacional. B. A que ideia de indivíduo e sociedade servem? Palavras-chave, indivíduo e sociedade. C. Mercado de trabalho e empregabilidade, é esse o foco? O emprego? D. Objetivos que combate ao preconceito e ao bullying? O foco é esse? Ou E. Atualizações científicas e tecnológicas nas diversas áreas? Não. Tudo isso vai estar dentro do indivíduo e da sociedade. Alternativa correta, letra B de bola, tá? O foco não são as demais, tudo bem? Não é nem pelas palavras negativas, que o foco não é esse. A gente está falando que o currículo é a cultura, que emana de uma sociedade. O currículo tem que ser pensado em quem? No indivíduo e na sociedade. O currículo não é focado no contexto internacional,
O currículo não é focado no mercado de trabalho, o currículo não é focado no preconceito, no bullying. É trabalhado esses assuntos, mas o currículo não é focado em atualizações científicas, certo? O currículo é focado no aluno, no indivíduo, na sociedade, letra B de bola, com certeza, tá? Questão 29, está aqui em cima. Um tema de grande interesse para Virgínia é o que diz respeito à relação entre planejamento e avaliação da aprendizagem. Estudando para o concurso de professor adjunto de Educação Básica 1, promovido pela Prefeitura de Osasco, ela leu a obra de Boaz e Soares, no qual verificou que, em todos os espaços e momentos de afazeres escolares, tanto alunos quanto professores envolvem-se com diversas formas de aprendizagem e, por consequente, com distintas formas e diversos propósitos de avaliação. Vejam que é tudo diverso. Diversas formas, distintas formas, diversos propósitos, né? Não é uma coisa única. No artigo citado, Virgínia encontrou a seguinte reflexão. Quando a prática avaliativa segue acompanhada do compromisso de formar integralmente os sujeitos, promovendo sua autonomia e sua emancipação, é da avaliação formativa que está se falando, né? Uma avaliação da aprendizagem deve ser contínua, formativa, diagnóstica, tem várias, né? Só não pode ser palavra negativa, classificatória, seletiva, por promoção, só focada em provas e notas, enfim. Nessa perspectiva, vamos ver sobre avaliação o foco, tá? A avaliação e a aprendizagem se fundem, se encontram no ato educativo que se concretiza como um meio de humanização e libertação. Pode ser que seja essa pelas palavras positivas. B. As práticas de avaliação do ensino são espontâneas, não demandam de planejamento, instrumentos ou registros. Já posso eliminar essa? Já. Não precisa ter planejamento, não precisa ter nada? Não demandam. Já estaria eliminada. C. Conceitos e notas são totalmente dispensáveis e até contraindicados. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Conceitos e notas são totalmente dispensáveis e contraindicados, porque desestimulam. Não é por esse motivo de estimular os alunos, tá? Não é nem por esse motivo. É que uma avaliação não pode focar só em conceitos e notas, tá? Uma avaliação não pode focar só em conceitos e notas. Não são, aqui tá falando que são dispensáveis. Pode ter nota, gente? Pode. Olha o que as pessoas confundem. Prova não significa avaliação, tá? Então, lá, eu dou uma prova valendo nota. Ela pode compor a avaliação do aluno, mas não pode ser o único instrumento de avaliar um aluno. Então, não é que a nota é dispensável, não precisa ter nota. Pode sim ter nota, desde que não seja o foco só prova, certo? Então, tem que explicar isso. D. A avaliação é sempre apenas autoavaliação do que foi aprendido e do esforço empenhado. Ó. É sempre apenas. E a avaliação é sempre verificação rigorosa de tudo que foi aprendido em relação. Isso não é uma avaliação, tá? Então, a alternativa correta, com certeza, letra A. Olha a diferença da letra A para as demais. Olha a diferença, tá? Letra A, com certeza. Questão 30. Eu sei que na hora do nervoso, da ansiedade, acabam passando alternativas corretas, fáceis de serem identificadas, mas por conta da ansiedade de uma prova, do nervosismo de um concurso público, acabam passando despercebido e acabam marcando a alternativa incorreta, tá? Mas até agora, na minha concepção, na minha experiência de 20 anos treinando
vocês, para prestarem concursos públicos, lógico que para mim, né, para mim não, né? Para eu identificar as alternativas é mais fácil, mas por conta dos treinos que vocês fazem, né? Vocês também devem identificar por palavras negativas ou positivas, ok? Vamos à questão 30. Não há como desvincular o cotidiano escolar das teorias e metodologias didáticas, visto serem estas que orientam as práticas pedagógicas, assim como o dia a dia institucional. Analisando-se mais atentamente essa vinculação, nota-se que as teorias e metodologias didáticas influenciam tanto o conhecimento transmitido quanto a organização das aulas, tá? Então, assim, faz parte, né, do dia a dia do professor aplicar as teorias, aplicar metodologias, né? Cada professor tem sua metodologia para atingir o objetivo. E eu não tenho como desvincular isso do dia a dia, do cotidiano escolar, porque é isso que você vai trabalhar no seu dia a dia, tá? E você precisa se atentar em organizar suas aulas através do planejamento, né? Quais metodologias eu vou utilizar com os meus alunos, enfim. Por outro lado, se a metodologia se refere à teoria por trás do método, verifica-se que, conforme afirma Libânio na obra Didática, os métodos de ensino são as ações do professor, pelas quais se organizam as atividades de ensino dos alunos para... Tá vendo que aqui é para completar? Ó, os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos para. Não tem vírgula? Por quê? Porque é uma continuação. Para o quê? Nós vamos ver nas alternativas. Para tornar as aulas mais agradáveis a eles e menos cansativas aos professores, esse é o foco. B, para obter ordem e disciplina nas aulas e ampliar o conhecimento de determinados conteúdos. O autor fala sobre disciplina, sobre ordem, fala de aulas menos cansativas aos professores, é isso que ele fala no texto dele. C, para guiar a perfeita execução do processo e resultados a longo prazo. É tudo perfeito, é isso que ele fala? Tem que ser tudo perfeito? Ou sempre buscar melhorias? Porque tem alunos que vão aprender de uma forma, tem alunos que não. Aí você muda as suas estratégias, né? D, planejar e administrar processos de modo a cumprir prazos. O foco é cumprir prazos. E para atingir objetivos do trabalho. Quando eu planejo, eu coloco quais os objetivos que eu tenho que atingir. E vou replanejar se eu não atingir todos. Então, atingir objetivos do trabalho docente em relação ao conteúdo específico. Essa é a alternativa correta, com certeza, não tenham dúvidas. Porque eu elimino essas daqui. O foco não é aulas menos cansativas, o foco não é ordem e disciplina, o foco não é perfeita execução, porque os professores não são perfeitos, ninguém é perfeito, né? E aqui não é cumprir prazos, tá vendo? Se vocês olharem as palavras que podem eliminar, vocês chegam na alternativa correta. Cumprir prazos. Tá? O foco não é esse. A alternativa correta, letra E, com certeza. Questão 31. Ana, ao pesquisar o significado de cotidiano escolar, constatou ser algo complexo, no qual as relações sociais e profissionais se entrelaçam com as práticas culturais. Buscou, então, como o saber científico pode apoiar as práticas docentes. E, para tanto, leu o artigo de Berbel. Nele, a autora aponta que a vida atual exige cada vez mais o desenvolvimento das capacidades de pensar, sentir e agir.
É nesse contexto que Berbel apresenta alternativas metodológicas com suas características essenciais, ressaltando as metodologias ativas. Para facilitar a compreensão dessas metodologias, Berbel recorre ao textos bastos metodologias ativas. Segundo o autor, metodologias ativas são processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de, percebam, é para completar sobre metodologias ativas. Completar. Então, qual é a finalidade aí das metodologias ativas? Com a finalidade de A, formar indivíduos íntegros, B, encontrar soluções para um problema, C, motivar o aluno a buscar seus próprios interesses, D, desenvolver condutas vantajosas para a sociedade, ou E, incentivar os alunos para que criem novas coisas. As metodologias ativas é fazer com que o aluno encontre soluções. Alternativa correta, letra B de bola, tá? Não tenham dúvidas que é a B de bola. Já tem a palavra-chave problemas, situações, problemas, levantar hipóteses, B de bola. Questão 32. Ney, ao ler o texto de Zanardi, tomou ciência dos significados de educação integral e educação tempo integral. Falamos tanto sobre isso nas aulas, nos estudos, né? Educação integral é fazer com que o aluno tenha um desenvolvimento integral. Escola tempo integral significa a jornada de tempo que ele fica na escola. Verificando que, enquanto educação integral se refere à educação voltada para para o desenvolvimento dos sujeitos em todas as dimensões, então, se desenvolver nas dimensões intelectual, física, emocional, social, cultural, a escola tempo integral tem sido considerado um importante meio para uma educação de qualidade. Qualidade essa decorrente da maior permanência das crianças e jovens na escola. Um ponto específico chamou a atenção de Ney no texto de Zanardi: a importância de Paulo Freire na concretização da educação integral. Segundo o autor, com fundamento em Freire é possível um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, com as necessidades, possibilidades e interesses dos educandos. A pergunta é: isto porque a educação integral não pode olvidar do potencial integrador de uma educação, aí é para completar, tá? Completar. Uma educação centrada na transmissão de conhecimento e sua memorização. Vocês estão vendo, gente, que dá para eliminar? Eu vou ler todas primeiro. B, voltada a moldar pessoas inteligentes e proativas. C, formada de cidadãos adaptados à sociedade. D, reforçada dos comportamentos desejados. Ou E, problematizadora e dialógica. Olha, a palavra-chave, problematizadora e dialógica. Essas são as palavras-chave positivas. O que eu poderia eliminar aqui? Adaptados, reforçada, comportamentos, moldar, centrada na transmissão, memorização. Vocês estão vendo a diferença? Aqui, quando eu falo de educação integral, falo do Paulo Freire, cito uma educação integral. A alternativa só pode ser letra E, não teria outra alternativa correta. As palavras-chave: dialógica, problematizadora, Paulo Freire fala disso e o próprio autor também. Vamos lá. Questão número 33, aqui em cima. Sabe-se que aprendizagem e socialização, aprendizagem e socialização são processos independentes e essenciais para o desenvolvimento humano.
Sabe-se também que a socialização ocorre em diversas instituições, família, escola e grupos sociais. E a aprendizagem acontece tanto de modo formal quanto informal, ou seja, aprendem tanto na escola como em outros espaços. Muitas vezes ela ocorre por meio da observação e interação com o outro. Relativamente a esses processos, Barbosa, autora, dispõe que as crianças têm um modo ativo de ser e habitar o mundo. Elas atuam na criação de relações sociais, nos processos de aprendizagem e de produção de conhecimento desde muito pequenos. Sua inserção no mundo acontece pela observação cotidiana das atividades dos adultos, uma observação e participação heterodoxa que possibilitam que elas, vamos lá, possibilitam o que as crianças? A. Percam seus medos, esse é o foco. B. Adquiram sabedoria e resiliência. C. Formem seu eu único e centrado. D. Produzam suas próprias síntese e expressões. Ou E. Distingam os conteúdos científicos dos empíricos. Estamos falando de crianças. A alternativa correta, produzam suas próprias síntese e expressões. A alternativa correta é a letra D. Não é medos, não é resiliência, não é único e centrado, não é os científicos empíricos, né? O foco aqui são crianças que nós estamos falando, tá? 34. Teria outra professora alternativa? Infelizmente, não. Quem errou, errou mesmo. Joffre, em sua outra coisa, não foram encontrados aqui, se alguém entrou com recurso, ok, é um direito que vocês têm. Até então, não encontrei nenhum recurso, porque tudo isso estava no edital, nos conteúdos programáticos que eram para ser estudados, não fugiram dos autores, não fugiram de leis, né? Por enquanto tá ok, vamos lá, não terminamos ainda. Joffre, em sua obra Piaget, Vygotsky, Freire e a construção do conhecimento na escola, analisa as contribuições desses estudiosos para esse processo, discutindo como se dá essa construção e a qual o papel do professor nela. A autora destaca com base na teoria do Vygotsky. Então, ela fala de Piaget, Vygotsky e Freire, porém aqui está focando no Vygotsky, que a escola pode atuar pondo em movimento processos de desenvolvimento interno, que seriam desencadeados pela interação da criança com outras pessoas do seu meio. Uma vez internalizados, esses atos se incorporariam ao processo de desenvolvimento da criança. Para a autora, o aspecto mais relevante da aprendizagem escolar parece ser o fato de criar zonas de desenvolvimento. Gente, essa quem não soubesse, quem é da área da educação e não soubesse responder essa, meu Deus do céu, né? Isso se aprende na faculdade, isso se aprende em curso preparatório e até no dia a dia de vocês, né? Olha lá, criar zonas, ZDP. O que é a ZDP? Zona de Desenvolvimento Proximal. Não tem outra. As outras são pegadinha, final, total, local, social. O que é a ZDP? Zona de Desenvolvimento Proximal. É a distância entre o real e o potencial. Não teria outra alternativa correta nessa. Vamos lá. 35. Vejam que aqui tem duas lacunas para serem completadas. Vamos lá. A autora Barbosa destaca a existência de diferentes culturas nas sociedades, em permanente movimento, interinfluência e reconstrução. Por isso,
Para garantir o caráter de universalização da escolarização das crianças, é preciso defender a interlocução com a diversidade social e cultural das crianças e dos adultos, das culturas familiares e das suas formas de socialização das culturas consideradas legítimas e ilegítimas, promovidas pela escola. Para Barbosa, precisa-se de uma escola, o quê? Que tipo de escola? Mas não excludente. Outro aspecto que merece atenção no que se refere no âmbito cultural, abordado Buckingham, está na bibliografia, né? Juntaram aí Barbosa com ele, e o da cultura digital, a educação midiática e seu lugar na escolaridade. Então, são dois autores que se juntaram numa única pergunta, tá? Se complementam. Para o autor, num ambiente que é cada vez mais dominado pela proliferação, não ia sair, proliferação da mídia eletrônica e das demandas e dos imperativos da cultura de consumo, a escola precisa, com urgência, assumir um papel mais... Olha lá, vamos ver nas alternativas? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Então, nós temos duas lacunas. A, geral e íntegro. B, única, reativo. C, plural, proativo. D, homogênea, vivo. E, singular, realístico. Não teria outra alternativa que não fosse plural e proativo. Ó, uma escola plural que atenda a todos, sem exclusão. E se aqui está falando de meios, recursos de mídia, né, cultura digital, eles devem ser proativos. Papel mais íntegro, papel mais reativo, papel mais vivo, papel mais realístico, não, papel mais proativo. Aqui, ó, vocês já matariam logo de cara que é plural. Por quê? Aqui tá geral, única, homogênea e singular, tá? Então, letra C, com certeza não teria outra alternativa, tá? Quem colocou outra, infelizmente, errou. 36. A obra de Soteiro, Pereira e Santos sobre pedagogias negras está lá na bibliografia de vocês, tá? Antirracismo, o bem viver e a corporeidade. Respeita o artigo 10 da Resolução de 2010, que estabelece o currículo do ensino fundamental e apresenta uma base nacional comum e a parte diversificada, né? Já falamos isso sobre o currículo. A referida obra propicia abordar a questão da transversalidade, que constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada. Transversalidade, temas transversais que estão na parte diversificada do currículo. Das muitas expressões das pedagogias negras, os autores elegem 3 para apresentar os modos pelos quais elas problematizam o aprender, ensinar e criar. E abrem, é para completar a frase, e abrem o quê? A, discussão sobre o direito à diferença. B, o processo de eliminação do ensino tradicional. C, possibilidades para novos processos educacionais. Gente, tem dúvida que nem terminei a leitura, hein? Possibilidades para novos processos educacionais. D, oportunidades diferenciadas para afrodescendentes. E E, disputa docente por premiação em virtude de resultados. Gente, está na cara a alternativa correta. Não é discussão entre o direito à diferença, porque isso já está na lei. Não tem que ter discussão nenhuma.
É um direito. Respeitar as diferenças é um direito. Eliminação não vai eliminar, vai modificar, vai acrescentar, não é eliminar. Palavra negativa, eliminação. As oportunidades não são diferenciadas só para os afrodescendentes. E aqui não é a busca por premiação. Possibilidades, ela usa muito, eles usam muito essa palavra possibilidades. Tá? Alternativa correta, letra C. Questão 37 está desse lado. Vamos lá. Em sua obra Reflexões sobre a Alfabetização, Emília Ferreiro, tinha que cair, né, gente? Eu falei para vocês, com certeza cai Emília Ferreiro, né? Não tenha dúvida. Emília Ferreiro traz importantes contribuições à prática da alfabetização, tendo em vista as pesquisas realizadas sobre essa temática. Ela faz críticas quanto à utilização de métodos tradicionais, pois o processo de alfabetização nada tem de mecânico, nada, do ponto de vista da criança que aprende. Para Ferreiro, o desenvolvimento da lectoescrita começa antes da escola, ou seja, né? Sendo que a aprendizagem da leitura e escrita é muito mais que aprender a conduzir de modo apropriado com esse tipo de objeto cultural. Ou seja, as crianças vão para o primeiro ano para serem alfabetizadas, ok? Mas as crianças do infantil já têm acesso, antes de serem alfabetizadas, elas têm acesso à cultura leitora, à cultura escrita, né? De várias formas. Por exemplo, o letramento. Embora a Emília Ferreiro não foque no letramento, e sim a Magda Soares, né? Mas vamos ver. É muito mais que isto, exatamente porque envolve. O que envolve? Vamos lá. Letra A. Reprodução das informações obtidas, só reproduzir, elas vão aprender. B. Comparação entre fragmentos de ideias, estamos falando do infantil. C. Obediência às regras ditadas pelo professor, forte. D. Construção de um novo objeto de conhecimento, olha a diferença. E. Seleção e aplicação de dicas oferecidas pelo professor. Gente, também está a alternativa de cara, reprodução, comparação, obediência, seleção e aplicação. Olha a diferença das alternativas, gente. E ela fala da construção de um novo objeto de conhecimento. É a própria fala da autora. A própria fala da autora. Viram que aqui, gente, aqui tem um aspas, tá vendo? E aqui tem reticências de continuação. A continuação é a construção de um novo objeto de conhecimento. Com esse tipo de objeto cultural, né? Temos a construção de um novo objeto de conhecimento, tá? Alternativa correta D, de dado, não teria outra possibilidade. Alternativa não. Questão 38. A alfabetização é o foco dos trabalhos de Cicerón e Carvalho. Alfabetização científica, aprender ciências de verdade, né? Uma revisão bibliográfica, as quais destacam a relevância do ensino de ciências em toda a formação básica, pois esse tipo de conhecimento está largamente presente na atual sociedade científica e tecnológica. Em conformidade, ou seja, também é falado de alfabetização científica, não só pela Cicerón Carvalho, mas também outros autores que falam sobre isso, que falam também sobre ciências, que falam da multimodalidade na alfabetização. Junta tudo. Usos da leitura e da escrita digital, tá? Lembram que uma outra pergunta juntou dois autores? Aqui também juntou dois autores que se complementam, tá? Por crianças em contexto escolar,
e concluem que as crianças, em período de apropriação do sistema de escrita alfabética, interagem com a escrita e a leitura de textos verbais e não verbais. Ok. Então, aqui começa falando da alfabetização científica em ciências e depois parte para algo digital, ok? Ou seja, mas o que tem a ver? Porque esse mundo digital está presente em todas as disciplinas, tá? E aqui eles vão focar. Vamos lá. A partir de uma mediação adequada de professores e de colegas, os autores entendem que um ambiente digital ampliou e aguçou as crianças a se envolverem nessas práticas da cultura escrita digital. Então, a pergunta tem a ver com o quê? Cultura escrita digital. De modo a, vamos lá, de modo a desvalorizarem tudo que não for digital. B, confundirem a contribuição dos vários sistemas de linguagem. Então, a cultura digital veio para, vamos lá, desvalorizar alguma coisa, confundir alguma coisa. C, utilizar os dispositivos digitais com falhas por possuírem pouco domínio. D, perderem o interesse. Olha lá, gente, o que elimina as alternativas. Olha a diferença da alternativa correta. Ampliarem. Olha aqui no próprio contexto. Olha aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. No próprio contexto, deixa eu ver se eu acho aqui a palavra. Era em outro que tinha... Aqui não, tá aqui mesmo, olha aqui, ó. Ó, ampliou, aguçou as crianças, olha lá. Olha a alternativa correta. Ampliarem a compreensão sobre os conhecimentos linguísticos de diversos, distintos sistemas de linguagem combinados. A alternativa correta, com certeza, letra E. Não teria outra. Só olhar o porquê vocês eliminam as outras. Questão 39. A professora Márcia vai, com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, trabalhar objetos de conhecimento em matemática, noções de acaso, coleta e organizações de informações, registros pessoais para a comunicação de informações coletadas. Ela vai trabalhar aqui matemática. De acordo com a BNCC, esses objetos de conhecimento fazem parte da unidade temática. Qual unidade temática fazem parte? Quais conhecimentos? Quais objetos de conhecimento? Esses daqui, ó. Noção de acaso, coleta e organizações de informações, registros pessoais para comunicação de informações. Então, dentro da matemática, dentro do que é para ser trabalhado em matemática, tudo isso é para ser trabalhado. Probabilidade estatística, grandezas e medidas, geometria, números, álgebra, tudo isso é para ser trabalhado na área de matemática, tá? E daí para o primeiro ano do ensino fundamental, onde encaixa isso que é para ser trabalhado? Neste campo aqui, da letra A. Probabilidade e estatística. Por que estatística, gente? Olha aqui, ó. Informações coletadas. Informações coletadas. Coleta e organizações de informações. Probabilidade, estatística. Tá? Letra A. Não teria outra. E, finalmente, a questão 40. Vamos a 40 aí. Na obra, a matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Matemática também. Tecendo fios do ensino e do ensinar e do aprender. Nakarato Passos Mingali. Enfatiza a importância de se criar um ambiente
para ensinar e aprender matemática, reconhecendo sua natureza crítica. As autoras destacam que, para auxiliar nos processos de comunicação e argumentação de alunos e de professores, é relevante o papel. Que papel é esse? As autoras destacam que, para auxiliar nos processos de comunicação e argumentação dos alunos na área da matemática e de professores, é relevante. O que não pode faltar para aprender de fato essa matemática? A. Materiais de apoio. B. O livro didático. C. As pesquisas. D. Registro. E E. Mídias. Natureza crítica. Natureza crítica. Não pode faltar a criticidade, que vai entrar no registro. Registro. Tudo precisa ser registrado. E na matemática você aceita os símbolos, os desenhos, né? Que eles estão aprendendo, mas por fim eles precisam registrar de alguma forma. Mesmo que seja em desenhos, precisa ser registrado. Aí quando chega no 4º e 5º ano é obrigatório o registro, né? O processo, ok? E do aluno. E o professor também vai registrar. Registrar o avanço, registrar se o objetivo foi alcançado, enfim. Tudo é importante. Eu não elimino por palavras negativas, eu elimino pelo contexto, tá? Tudo é preciso registrar, ok? Letra D de dado. Então aí, das questões 21 a 40, dos conhecimentos específicos, que é o pedagógico e mais a legislação, caíram poucas questões de leis. Deu para perceber que foram poucas questões de leis federais e municipais, pouquíssimas. A maioria, como já era esperado, e eu mesma falava nas aulas, os autores caem mais do que as leis. Isso é fato em todos os concursos. Colocam trocentos autores aí. Tem como colocar todos os autores que estão na bibliografia dentro da prova? Não tem, mas tem que ser estudado, tá? Então, as questões são mais autores do que as leis. Porém, vocês viram que muitas leis já estão nos autores. Também, tá? Os autores conversam, dialogam com as leis, ok? Então, aí nós tivemos 20 questões. Eu espero que vocês tenham conseguido acertar na prova de Osasco essas 20 questões, ou pelo menos terem alcançado objetivamente aí, tá? Se não acertaram as 20, mas pelo menos o máximo possível. Não consigo. Professora, você fala isso porque você já forma as pessoas para passar no concurso há 20 anos. Sim, pela experiência, né? Mas pela minha experiência, eu comparo as organizadoras de concurso, eu comparo as questões. Então, comparando várias organizadoras, sejam elas VUNESP, FGV, Fundação Carlos Chagas, IBAN, enfim, outras, a VUNESP ela é bem objetiva também, tá? E assim, comparando, de fato, toda prova é difícil, mas de fato, eu não achei difícil essa prova de Osasco, sinceramente falando, tá? Sinceramente falando, eu não achei difícil, não. Por exemplo, a prova que teve de Itaquá foi muito mais difícil do que essa de Osasco, né? Teve Itaquá há pouco tempo e as questões foram bem mais difíceis do que essa prova de Osasco VUNESP, tá bom? Então, eu faço essas comparações, sim. Daria para eu ter ido bem nesta prova, professora? Com certeza. Pelo menos nessas 20 questões, quem prestou atenção daria para ter dado ou gabaritado as 20 questões, que eu sei que é difícil as 20, mas o máximo possível poderiam ter gabaritado, eliminando alternativas incorretas e encontrando pelas palavras-chave positivas as corretas, tá? Então, esse vídeo aqui
Para Osasco e quem pode aproveitar para outros concursos essas questões, principalmente de autores pelo contexto, ok? Leis também. E outro vídeo eu vou fazer aí a parte de português, em outro vídeo, tá? Que também vai servir não só para Osasco, mas todas as provas pedem português, então vai servir para todos os concursos, tá? Um abraço, espero que vocês tenham alcançado o objetivo e até a próxima. Curtam esse vídeo, por favor. Compartilhem esse vídeo, por favor. Comentem nesse vídeo para o YouTube entender que vocês gostaram, que está ajudando vocês para que o canal possa crescer. Tá bom, gente? Porque nós teremos várias novidades aqui no canal do YouTube, inclusive os próximos concursos serão oferecidos gratuitamente todo o material de leis, autores, etc. aqui no canal, gratuitamente. E principalmente, especificamente para aqueles que forem membros do canal. Não só inscritos no canal, mas membros do canal. Por quê? Porque vai ser cobrado mensalmente pelo YouTube um valor risório de R$19,90 e vocês terão materiais específicos para vocês, que vai ajudar vocês por apenas R$19,90, tá? Não faremos aí cursos preparatórios diferenciados assim. O foco vai ser aqui no canal, então vocês vão aproveitar. Só vamos ter cursos presenciais, fora os EAD aqui à distância, só vamos ter quando for concurso público de professores para Guarulhos, nós vamos ter presencial, e quando for turma para a Prefeitura de São Paulo, nós vamos ter também aqui no canal, ou presencial também, tá? Só esses dois serão presenciais, os demais serão aqui pelo canal gratuitamente. Inclusive, quem já está estudando para a Prefeitura de São Paulo, aqui no canal vocês vão encontrar todo o conteúdo da Prefeitura de São Paulo, tá? Só procurar Prefeitura de São Paulo ou digitar aqui no canal Pref SP, vai aparecer tudo que for de São Paulo e vocês já podem começar os estudos. Tudo bem? Um abraço, até mais. Inclusive, gente, da PND, quem vai prestar de novo o ano que vem a prova, o ano que vem não, esse ano, né? O ano que vem, a prova foi o ano passado. Quem vai prestar novamente a prova nacional docente, já comecem os estudos oferecidos gratuitamente aqui no canal, tá? E alguns específicos para quem for membros. Um abraço, até mais.